tá? Para vocês sempre analisando, tá? Começa um, começa outro, eu às vezes chamo um nome, eu chamo outro. A substituição Arboleda-Wellington. Na hora da entrevista do intervalo, você vai falar a entrevista? Eu vou falar rapidamente os tópicos importantes aqui. Tá bom. O Danilo abordou que o plano deu certo, se continuar nessa pegada tem cara de campeão. E teve. Quando quiser, Juninho. Bora. Boa sorte a vocês, a nós todos. Bora? Bora. Galera do esporte, forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. Olha aqui, ó. É aqui que nós vamos falar, podcast Passando a Limpo. Você sabe muito bem aqui o nosso trabalho. Analisamos um jogo, são 3 opiniões, analisamos um jogo, analisamos os motivos de uma vitória, as razões pelo empate ou até os pontos importantes da derrota. Porque nós estamos falando do Campeonato Paulista, finalíssima do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras jogando em casa, Allianz Parque, quando eu estou aquecendo, vocês viram que eu erro, né? Mas quando eu estou fazendo, eu não erro não, é Allianz Parque, o Palmeiras sapecou, deu uma chapuletada no São Paulo, 4-0, vira 2, acaba 4. Ao meu lado, e fazendo parte da nossa bancada, 2 parceiros que eu tenho lá na Universidade UNAEP, meus parceiros primeira etapa de jornalismo. Eu vou trazer primeiro o que está mais habituado e acostumado, o Pedro Scapin. Na hora de ver o nome aqui, eu errei, mas agora aqui eu não erro. Agora você lembrou. Isso, grande abraço, viu, Pedro? Seja bem-vindo aqui em Quadro Aberto, seja bem-vindo e faça o seu cumprimento inicial. Dê um pitaco rápido do que aconteceu com o seu time, né, Pedro? Grande abraço, viu? Grande abraço, Juninho. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, assim que você me ensinou, né? Exatamente. Bom, feliz por estar aqui novamente. Triste pelo meu time que perdeu. Novamente, já estou acostumado. Foi um grande jogo. Jogo final com jogo de ida e volta. São Paulo na ida foi muito bem. Na volta não foi o que acho que a maioria da torcida tricolor esperava. Perdeu de 4-0, mas foi um grande resultado. Foi uma grande campanha no Campeonato Paulista. Vocês viram que ele domina bem, né? O Pedrão já está acostumado aqui, depois que passa aquele momento de o primeiro sutiã, todo mundo... primeiro sutiã você não esquece. Vocês estão lembrados dessa propaganda? É velha, é muito tempo. Olha só, entre eu e o Pedro, Thiago Scapin, que eu fui captar lá na UNAEP também, né? Thiago... Cotrim. Agora eu errei, hein? Thiago Cotrim, que eu também lá da faculdade, o professor Gil autorizou, bati um papo com ele lá e está estreando aqui no podcast. Tudo bem, Thiago? Tudo tranquilo? Está em casa? Está tranquilo? Está firme? Tudo tranquilo, Juninho. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre o jogo de ontem, né? Que tem o show marcado para terça-feira, mas na verdade o show começou ontem já, né? Porque não deu nem graça. Ficou comprovado a diferença entre os dois times, entre os dois elencos. E a gente vai estar aqui para analisar todas as situações importantes do jogo. Muito legal, muito obrigado ao Thiago, ao Pedro mais uma vez. Estamos juntos aqui fazendo um negócio legal, que é aquilo que nós gostamos, falar de futebol e trazendo para você nossas opiniões. Como eu disse, é o nosso 23º podcast. Coincidentemente, a vitória do Palmeiras trouxe o 23º título ao Palmeiras. Eu vou dar uma passada. Vamos às escalações? Lembrando que Vinícius Falquete é o nosso parceiro lá na casinha. Vamos às escalações das duas equipes. Olha lá, Palmeiras, o bom goleiro Weverton, Marcos Rocha. Ali está invertido, porque é Gustavo Gomes, Murilo e Joaquim Piquerez. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Scarpa. A impressão, eu vou aqui no Thiago, a impressão que esta escalação do Palmeiras, com a novidade do Danilo, já dava um sinal dessa vitória tão impactante, Thiago? Na minha opinião, sim, porque sem o Danilo no primeiro jogo, o São Paulo teve um domínio amplo do meio-campo em todas as funções e com a volta do Danilo acabou acontecendo o contrário. O Palmeiras dominou completamente o jogo no meio-campo e aí sobressaiu a qualidade individual do Dudu, do Rafael Veiga, do Gustavo Scarpa também e acabou acontecendo um domínio do início até o fim na partida de volta. O Thiago tá forte, cara, gostei, mandou bem. Olha que Thiago Cotrim. Vamos colocar o sobrenome importante, porque vocês sabem que jornalista tem que ter o sobrenome. Bom, vamos à escalação do Palmeiras, que eu quero saber do Pedro, meu parceiro, o que é que aconteceu com esse São Paulo, né? A escalação do Palmeiras está aqui. Vamos ver o São Paulo. Olha lá. Jandrei, Rafinha,
Léo Pelé, aí está trocado também, porque na verdade Léo Pelé atua pelo lado esquerdo. Diogo Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo, Igor Gomes, Éder lá na frente, o Calheri. Eu já quero perguntar para o Pedro, esse 4-1-4-1 dava sinal que o São Paulo poderia ser campeão, Pedro? Sim, foi o time que começou o jogo de quarta-feira também, que foi muito melhor que o Palmeiras irreconhecível quarta-feira, o São Paulo jogou bem. O que me preocupou muito no jogo desse domingo foi o Igor Gomes, que jogou muito, deu a vida, como há muito tempo não se via em campo, e no jogo de ontem, no jogo de domingo, ele desapareceu do jogo. Mas o time é a base do que o Rogério está escalando na maioria dos jogos decisivos no Campeonato Paulista. Vamos nessa. Muito bom. Agora vamos tratar o podcast tradicional que nós fazemos. Nós apresentamos um lance e o Thiago e o Pedro vão dizer o que viram, o que não viram. O primeiro lance é aquele toque na mão com 7 minutos. Marcos Rocha cobre o lateral na área e o São Paulo afasta, o Danilo chuta. Vamos ver o lance para a gente conseguir comentar lá. O cruzamento, corte de cabeça, um chute rápido, perto, próximo. Dava para marcar pênalti, ô Pedro? Bom, esse lance foi muito comparado pelos torcedores nas redes sociais com o lance do primeiro jogo do Marcos Rocha, né? Mas, na minha opinião, não dava para marcar o pênalti, porque na hora do chute o Éder está com os dois braços colados no corpo, diferentemente do Marcos Rocha, que estava com o braço que pegou na bola no primeiro jogo, mais aberto e interferindo diretamente na jogada. Esse lance estava grudado no corpo, então se eu fosse o juiz, eu não marcaria o pênalti. E você, Thiago? Na minha opinião, o Klaus acertou, porque isso não é absolutamente nada de acordo com a regra, mas eu acho que na partida de ida o pênalti a favor de São Paulo foi mal marcado, porque a situação é a mesma, o que muda é que um é um cruzamento e outro é uma finalização, mas em ambos os lances o braço está colado e a partir do momento que a bola bate na mão, dá a impressão na imagem parada de que o braço está um pouco mais aberto. Muito bom. Opiniões interessantes, claras, objetivas. Vamos nessa. Na sequência, eu tenho que dar opinião também. No meu entendimento, é absolutamente interpretativo. Ele pode marcar e pode não marcar, visto que esse toque na mão passa a ser uma coisa absolutamente punitiva, né? O que eu não acho. Também não acreditei no pênalti lá no primeiro jogo que tocou no Marcos Rocha. O cruzamento foi de quem? O cruzamento do primeiro jogo foi do Calheri? Eu acho que foi. Do Alisson? Foi do Alisson. O Alisson. Não sei não se ele não pensou. Vou dar um toque nessa altura que pode ir lá atrás pegar em alguém. De toda forma, parece que o Klaus foi correto ao marcar ao não marcar, né? Melhor dizendo, o lance do pênalti. Agora vamos a 21 minutos. O primeiro gol. Solta pra gente. Olha lá. Cruzamento, tal. Olha. Fala aí, Thiago, você é o primeiro dessa vez. Na minha opinião, muita gente tem o preconceito com o escanteio curto, mas cobrar dessa maneira com o jogador que está com a perna invertida, que no caso do Scarpa, que inclusive bate muito bem na bola, ele vai pegar a defesa saindo e o ataque entrando. E aí, tendo o desvio, acaba sendo mais fatal ainda para a defesa de São Paulo. E o Danilo, como sempre, tendo uma forte presença na área, acabou concluindo para abrir o placar. E aí, Pedro, o que faltou? Foi talento palmeirense a estratégia da jogadinha curta ou foi demérito do São Paulo que não marcou direito? Eu acho que teve um pouco dos dois. Mérito do Palmeiras, que conseguiu fazer uma jogada ensaiada no escanteio curto. O Scarpa, ele tem uma forte presença nas jogadas de bola parada. Só que eu acho que o zagueiro que o Diego como ele tá jogando, ele não pode deixar o Danilo, que também não tem uma grande estatura, sozinho na área. E não só ele, dá pra ver no lance que o outro zagueiro, o Murilo, ele fura, mas ele também estava sozinho de marcação. Então tinha duas possibilidades do Palmeiras fazer o gol. Para mim foi falha de marcação da defesa do São Paulo, mas também teve o mérito do Palmeiras. Vinícius, tem como você parar num lance desses perto do cruzamento? Qualquer lugar que você parar aí, eu quero fazer uma abordagem tanto para você, amigo, que está me acompanhando aqui, que eu sempre tiro um pitaco importante para falar do sistema defensivo. Nós estamos vendo o atacante do São Paulo marcando o Rony. Quem está com o Murilo é quem? Parece o Léo. Parece o Léo. Quem está com o Danilo? O Diego Costa. Diego Costa e aqui o Rafinha. Quem que deu a linha de impedimento positiva para o volante do Palmeiras fazer o gol?
Pela imagem, o Rafinha, não é? Não, foi o argentino. Então, eu repito para você que trabalha com futebol, não leve gratuitamente o seu atacante, ele que vai empurrar o Rony. Pode soltar um pouquinho, Vinícius, muito legal. Ó, empurrou o Rony, já fazendo falta. Entendeu? Então, assim, eu repito, amigo, não leve, Pedro, Thiago, não leve gratuitamente um atacante para defender uma bola trabalhada. Talvez o escanteio cobrado direto teria tido uma função. Vocês sabem qual é o objetivo do Palmeiras em fazer a bola em 2 tempos? Simplesmente tirar a linha de defesa para que ela fique torta. Ela ficou torta. Mérito mais do Palmeiras do que demérito do São Paulo. O demérito do São Paulo, levar o argentino para a área. Bom, vamos seguindo. Gol do Zé Rafael. Esse gol, pode soltar, Vinícius. Esse gol, vou perguntar para o Thiago de novo primeiro. Esse gol tem a ver com o lance de falta lá atrás ou segue o jogo? Como é que foi? Bom, teve a falta clara no Caleri, né? Isso é indiscutível, que teve o pisão do Danilo. Aí a regra diz que se a partir da falta o time for direto em direção ao gol e acabar concluindo no gol, o gol deve ser anulado. Tanto que o Klaus foi chamado para analisar a jogada e, na minha opinião, o gol acaba sendo ilegal porque depois da falta, em 3, 4 toques, o Palmeiras chega à conclusão. O Klaus mesmo disse que houve a falta, mas que na interpretação dele a bola rodou um pouco antes de chegar no Zé Rafael, que concluiu para o gol. Mas, na minha opinião, o gol deveria ter sido anulado. E você, Pedro? Eu concordo. É claro, o pisão no pé do Caleri, mas o VAR chamou para o Klaus ter a certeza. O lance é interpretativo, o Klaus interpretou na regra que devia ter sido validado o gol, então ele validou o gol. Mas o Palmeiras já vinha numa pressão, né? Ele sabia que precisava fazer o resultado positivo para não perder o título em casa e aproveitou que o time do São Paulo estava na retranca, sabe da qualidade do seu elenco, sabe da qualidade dos seus jogadores e sabe da sua qualidade na sua maneira de atacar. Ô Vinícius, pode parar em qualquer lugar o lance pra gente ver, só para eu comentar rapidamente, eu sempre gosto de fazer. Pode parar aí, olha lá. Primeira coisa, vocês viram onde o Gustavo Scarpa ficou? Numa posição não impedimento. Isso provavelmente é treinado. Vamos ver do time tricolor, 3, 6, 8 jogadores, com o goleiro 9. Do Palmeiras, o que cruza 1, o que chega 2, 3, 4 jogadores. Seguramente tem uma coisa mal feita aí, ou não? Vai, Pedro. Bom, aparenta ter, né? Porque o São Paulo, na sua maioria, tem mais jogadores na defesa e deixou, querendo ou não, o Zé Rafael livre. E se a bola sobra ali para aquele jogador que está entre os 3 jogadores do São Paulo, o Scarpa, ele também teria condições de fazer o gol. Então, pelo visto, pode ter sido um erro de marcação do São Paulo, pela quantidade excessiva de jogadores que tinha e pela minoria palmeirense. Marcar é estar próximo, né? Porque a bola vem de um rebote do Léo e o Zé Rafael domina, tira. Estava tão livre que ele conseguiu tirar da marcação e fazer o gol. Muito legal. Agora eu quero saber dos dois. Esse 2-0, vou primeiro no Pedro. Esse 2-0, Pedro, dava sinal do título ou criou perspectiva? Criou uma perspectiva. Eu, quando assisti o jogo 2-0, nos primeiros 30 minutos, eu já sabia que ia vir pressão do Palmeiras. O Palmeiras jogando em casa, ele é muito forte. Tem um apoio da torcida, sabe que o estádio vira um caldeirão, ainda mais com uma vitória de 2-0, precisando somente de um gol e ainda tendo 60 minutos de jogo. E também, né, teve os fatores das substituições mais pra frente, que ainda vamos comentar, né? Muito bom. E você, Thiago, você já via um campeão antes do pênalti ou você ficou aguardando? Pelo que estava sendo o jogo, como estava se desenvolvendo, ficava nítido que o São Paulo sentiu tanto o primeiro quanto o segundo gol. Então, indo para o intervalo 2-0, eu imaginava assim, que o Palmeiras ia conseguir fazer o terceiro e ser campeão sem prezar dos pênaltis. Não esperava que seria tão cedo quanto foi, mas dava para ver que o São Paulo estava a cada lance mais perdido, o Palmeiras a cada lance mais à vontade, a torcida empurrando, o Abel também, como sempre, sendo crucial nas vitórias, e acabou sobressaindo esse conjunto todo para que o Palmeiras conseguisse ir para o intervalo já encaminhando uma reação histórica. Muito legal. Antes de chegarmos no intervalo, nós temos um lance do São Paulo que eu quero ver. O Vinícius vai mandar para nós. Um voleio ali, uma meia bicicleta, um bate-pronto. Olha aí, cruzamento da direita.
foi centralizado, 3 contra 3, 4 contra 3. Olha, ó, menos defensores do Palmeiras que o São Paulo usa, né? Isso é um sinal para a gente perceber, mas poderia ter gerado um problema aí para a equipe do Palmeiras, porque estava 2-0. Bom, eu quero saber dos dois. A saída do Rony, com 34 minutos, e a entrada do Gabriel Veron, mexeu com o jogo ou não? Pode ir, Thiago. Eu acho que a Abel acertou na alteração. Antes tinha dito que o Daverson e o Veron estavam no aquecimento, que são características completamente distintas, e com a entrada do Veron continua o mesmo estilo de ataque, saindo o Rony, entrando o Veron, que é de movimentação, toda hora o Rony invertendo com o Veiga, com o Scarpa, com o próprio Dudu, e aí eu acho que ele acaba acertando. Não tem um impacto no jogo a entrada do Veron no sentido individual, apesar dele ter dado assistência para o gol do título, mas no sentido de característica de jogadores, eu acho que o Abel fez a alteração certa colocando o Veron em vez do Daverson. Nem vou perguntar nada pro Pedro, porque com certeza ele vai reclamar, porque deve ter dado certo, porque tava 2... Não melhorou muito não, tava 2-0, virou 4, não sei Mas que... continuou dando certo pro Palmeiras, né? Com certeza. Agora quero saber do Pedro e do Thiago, rapidamente a opinião dos dois. Olha só o que o Rafinha falou no intervalo. A gente sabia que não poderíamos sofrer essa pressão no começo do jogo. Como é que evita pressão? Vocês podem me explicar? Fala pro cara, para de pressionar. Não, evita pressão com atitude. E me parece, essa eu vou perguntar pro Pedro, que o São Paulo ficou longe de uma atitude assim, eu vou perder, mas vou perder de pouco. Eu não vi isso. O São Paulo, eu achei o São Paulo irreconhecível. Pela vontade que ele entrou no jogo de quarta-feira, eu falei, se ele entrar com essa mesma vontade, o São Paulo tem grandes chances de sair campeão do Allianz Parque. Porque o São Paulo, quarta-feira, entrou com uma atitude e ontem foi completamente diferente. Foi um São Paulo apático, ele não propôs jogo, ele ficou muito mais na defensiva do que propôs jogo, utilizou dos seus meio-campistas, utilizou dos atacantes, movimentação e tudo mais, mas foi um São Paulo apático. Foi pressionado pelo Palmeiras, é característico do Palmeiras pressionar no Allianz Parque, e eu acho que faltou atitude para o São Paulo sim. Agora eu quero saber do Thiago, fazer um comentário rápido a respeito do que o Danilo falou no intervalo. O plano que o Abel nos passou está funcionando. Se continuar nessa pegada, se conseguirmos dar o máximo ainda mais, dar o máximo ainda mais, hein? 100% não existe 101%, né? Vamos conseguir sair campeões. O garoto parecia estar vendo o título, Thiago? Com certeza. Quem está jogando sente mais do que qualquer outra pessoa como que está a atmosfera e o clima do jogo. E como ele disse que as ideias do Abel deram certo, eu acho que deu mais certo do que ele esperava, porque o São Paulo não conseguia nem sair para o contra-ataque, não conseguia segurar a bola lá na frente, não conseguia acionar o Calleri, que é a sua arma mais perigosa. Então acho que a ideia do Palmeiras era fazer o gol logo cedo e conseguiu. E ainda antes do intervalo conseguiu igualar a vantagem no placar agregado. E como o Danilo disse, era melhorar ainda mais e logo no primeiro ataque do segundo tempo acabou conseguindo fazer o terceiro gol. Nós vamos chegar no segundo tempo. Só para dizendo para vocês, posse de bola 55 Palmeiras, 45 São Paulo, finalizações 15-4, uma distância muito grande. Não é nada difícil entender quem estava mais perto de vencer 15 finalizações contra 4, provavelmente, vamos dizer que se acerte 30%, o Palmeiras, teoricamente, pôde acertar 5 bolas no gol e o São Paulo uma única no gol. Bom, agora vamos para o segundo tempo. Uma coisa importante, uma coisa que eu gosto muito de tratar com os meus convidados. E a hora que eles chegaram, eu já disse a eles, eu vou perguntar sobre isso. A influência da mexida do Rogério Ceni. A saída do Wellington, eu não vi nenhuma explicação de contusão, apesar de ter tido uma contusão, mas eu não vi nada sinalizado. Saiu o Wellington, entrou Arboleda, tem uma mexida na defesa, tem toda para a esquerda. Muda um zagueiro, muda outro. Ajudou o São Paulo ou piorou o São Paulo, Pedro? A mexida do Rogério Ceni, que ele colocou o Arboleda e tirou o Wellington, prejudicou o São Paulo. Por quê? Com a entrada do Arboleda, o Léo Pelé ele foi para a lateral esquerda. Sim. O que facilitou as infiltradas do Dudu. O Scarpa começou também a jogar bem por ali, o Veiga, porque o Léo, querendo ou não, ele é um jogador mais lento que o Reinaldo e, na minha visão, também menos técnico na característica de lateral.
Tanto que ele era lateral e foi para a zaga. Então eu acho que o Rogério Ceni ele devia no intervalo ter posto o Reinaldo, e que também é um jogador muito mais rápido e dá qualidade ao sistema ofensivo do São Paulo. O Pedro foi um bom comentarista, Thiago? Eu concordo com o que ele falou, eu também teria colocado o Reinaldo, até porque eu acho que o Léo vinha rendendo muito bem como zagueiro, diferentemente de quando ele jogava de lateral esquerdo. Eu teria colocado o Reinaldo na lateral e mantido o Léo, e não colocaria o Arboleda. Facilitou tanto que, inclusive, o gol do Dudu acontece porque o Léo ficou perdido lá na frente, o Arboleda tomou o facão do Veiga, foi nas costas do Arboleda, então acho que o Rogério, não só nessa mexida, mas também nas mexidas mais para frente, colocando o Nicão, inclusive acabou facilitando o estilo de jogo do Palmeiras. Demorando para colocar o Nicão. Primeiro lance do segundo tempo, veja o que aconteceu. Estava 2-0 para o Palmeiras. Veja o que aconteceu, que os meninos aqui, meus parceiros, meus comentaristas, já trataram de uma mexida. Vamos ver o gol. Bola pela direita, Veiga, Dudu, momento de finta, o cara fica de costas, o defensor fica de costas 2 vezes, uma coisa estranha. Pablo Maia não marca a entrada do Veiga, mas não era ele, era o Arboleda que tinha que estar ali. No momento que um zagueiro sai, o outro acompanha, está vinculado, vamos ver. Me fale, Pedro, dava para evitar esse gol? Eu acho que o gol, a começo da construção da jogada, começou quando o Léo escorregou num lance lateral, um pouco antes disso, e facilitou para o Dudu ir para cima do Diego Costa. Não é característica do Diego Costa marcar os pontas, né? E eu acho que daria para ser evitado. Além disso, o Veiga ele entrou livre na área. Não tinha um jogador marcando ele, o que facilitou ainda mais o gol do Palmeiras. Thiago, foi mérito do ataque? A defesa contribuiu? O que você me diz? Eu acho que uma junção dos dois. Como o Pedro disse, o escorregão do Léo no ataque foi crucial. E o Dudu ele é um jogador que tem característica de criar espaço. Ele tendo espaço, então fica mais fácil ainda. E aí, num contra um contra o Diego, que é um zagueiro de velocidade, mas você como zagueiro pode falar melhor ainda, é inadmissível ele virar de costas desse jeito. Vixe. Facilita ainda mais pro Dudu, e parece que o Arboleda não entrou no jogo, porque o Veiga ele entra sem nenhum esforço dentro da área, aonde era para estar o Arboleda, para pelo menos dificultar a finalização do Veiga, bloquear, e aí acabou saindo o terceiro gol, que nesse momento ficava muito nítido que ia ser muito difícil o São Paulo conseguir buscar o resultado. Aproveitando essa dica, quer falar alguma coisa, Pedro? Eu ia falar que o Arboleda ele entrou frio no jogo, tava frio ainda. 2 minutos de jogo, entrou meio desligado. Ele estava lá no Equador, porque outro dia ele deixou de vir treinar. Né? Deixou de treinar. Acho que foi uma punição a ele mesmo. Quem tem que marcar esse jogador que entrou aqui, é o Rafael Veiga, é o zagueiro de área que tem que marcar. Deixa o lance passar de novo, ele tenta vir para trás, o Arboleda. Não sei nem se ele joga melhor de back central ou de quarto zagueiro. O que ele fez não é indicado. Eu mandei recentemente para a CBF um documento indicando treinamento para sistema defensivo, justamente para essa jogada aí. Quem tem que cortar é o zagueiro, ou então estar junto do atacante. Uma pergunta rápida para o Thiago e para o Pedro. Com 9 minutos, esse gol aí foi a 2 minutos. 9 minutos do segundo tempo, o São Paulo tenta uma mudança, faz a mudança. Luciano no lugar de Éder. Melhorou, Pedro? Bom, na minha opinião, continua a mesma coisa, mas eu entendi a cabeça do Rogério. Ele quis colocar o Luciano, porque o Luciano, querendo ou não, é um jogador decisivo para o São Paulo, ele é um jogador explosivo, então, querendo ou não, ele dá uma acordada nos seus companheiros, ele é um jogador explosivo, mas na minha opinião, perdendo de 3-0 e precisando do placar, eu teria mudado e colocado um jogador de mais velocidade, como o Marquinhos, colocando o Rigoni também. Eu acho que entrando com esses dois no começo do segundo tempo, o São Paulo podia ter dado uma animada além, já que já tinha o Calleri como centroavante. Eu também acho que poderia ter feito alguma coisa maior no intervalo. Agora eu quero saber do Thiago. 27 minutos, Thiago. A entrada do Nicão. Dava tempo? Poderia ter dado tempo? O verbo no presente, no passado e no futuro? A entrada do Nicão, no meu entendimento, tardia. No seu. Eu concordo, eu acho que se fosse para o Nicão ter entrado, ele teria que ter entrado antes. No momento que ele entrou, eu acho que eu colocaria um jogador de mais velocidade, seja o Marquinhos ou o Rigoni, eu colocaria os dois, na verdade, eu tiraria o Igor Gomes e o Alisson, que foram muito apagados, apesar de terem feito um grande jogo na quarta-feira. Eu acho que eu concordo com você, o Nicão ele é um jogador muito bom, muito técnico, mas que no momento que ele entrou, ele poderia agregar pouco para o São Paulo, na minha visão, eu teria colocado ele antes.
Bom, vamos ao nosso último lance selecionado, escolhido e produzido pelo Vinícius Falquete. Vamos ver o último lance. É o quarto gol, a bola de posse do São Paulo. Eu vou dar meio que uma narrada. Arboleda, aquele que dominou ali, quem que é? O Igor. Igor Gomes. Igor Gomes, ficou apertado. O passe do Verón foi muito bom, um passe à frente. Agora há pouco nós estávamos conversando sobre a bola que entra atrás do sistema defensivo. É muito complicado, não é? O Igor, ao invés de proteger a bola, ele quis girar em tudo. Ele deu um tapa mais à frente, que facilitou o Zé Rafael a desarmar ele, né? Me diz, Thiago, falha na defesa de uma hora dessa, ainda estava 3-0. Poderia buscar um gol que poderia levar a cobrança de pênalti. Isso aí foi uma... Passa a régua, fecha a conta, apaga a luz e vamos embora que o enterro já está na hora. Foi uma falha completa do sistema do São Paulo. O Arboleda, na minha opinião, ele já erra, ele dá um passe na fogueira para o Igor Gomes, ele enrola para sair com a bola. Uma hora dessa, perdendo o jogo, precisando só de um gol, não é hora de você tentar inventar, é hora de fazer o simples, manda para frente ou acelera a jogada. Eu acho que quando ele enrola, a defesa do Palmeiras já sobe a marcação, porque sabe que a chance de roubar a bola é muito grande. O Igor Gomes ele acaba errando também, mesmo recebendo na fogueira. E como eu disse que o Verón ele não teve um impacto muito grande, esse foi o único lance em que ele teve um impacto, ele foi muito inteligente, deu a bola no pé do Veiga, que todo mundo sabe da qualidade, e aí ele encerrou a partida e enterrou o time do São Paulo. E aí, Pedro? Eu concordo, o Palmeiras leu bem a jogada, né? Aproveitou que o Igor Gomes não estava bem no jogo, pressionou, o Arboleda demorou para fazer o passe, tanto que é nítido. O Verón ele já faz, o Arboleda dá o passe no Igor Gomes, fechando o passe no Jandrei, e o Gabriel Verón teve a bela visão do Veiga entrando, e o Veiga, querendo ou não, está numa fase espetacular. Pela torcida é muito pedido para ir para a seleção, e não pode deixar um jogador da qualidade também do Veiga sozinho, cara a cara com o goleiro, e matou o jogo, né? O São Paulo, se fizesse um gol quando estava 3-0, tinha chance, com 4-0 foi enterrado, acabou todas as chances de passar, de ser campeão, ou levar para os pênaltis. Ô Vinícius, para onde você quiser, aí mais para o final da jogada, deixa passar um pouquinho, deixa passar um pouquinho, deixa passar um pouquinho, daí para frente você já pode parar. Olha, gente, vou falar a vocês, eu joguei na defesa há muito tempo. Olha a distância que tem entre o Arboleda e o Diego. É Diego ou Diogo? Diego. Tá? Quem vocês acham que deveria marcar o Veiga? Eu acho, na minha opinião, o Diego Costa poderia ter marcado, mas eu acho que se ele marcasse, o Dudu ficaria livre. Não. Então... Você vai me desculpar, Pedro. Ele teria que marcar? Teria que marcar, porque você marca... Aí, essa marcação, amigo, você que tem um filho que joga futebol, observe esse lance. Você marca por importância. Quem que está mais perto de decidir a bola? Quem está dentro. Quem está dentro? Rafael Veiga. A bola que vem para o Dudu é uma bola que poderia ser cruzada depois. Então, o Diego Costa, ele errou ao escolher quem marcar, porque não pode, num jogo de decisão de campeonato, um atleta, independente que seja bom, seja ruim, com qualidade ou não, como o Rafael Veiga, receber a bola tão livre. Pode seguir o lance, Vinícius. Olha só. Olha o tanto que ele vai receber livre. Ele tem tempo de escolher sair do goleiro. Muito bom. Vamos indo para o final do nosso trabalho. Com 37 minutos, o Rogério Ceni, vou perguntar para o Thiago, o Rogério Ceni fez a troca. Sai Alisson e entra Patrick. Daria tempo alguma coisa ou foi sonho isso aqui? Foi sonho, né? Primeiro que o Patrick é um jogador de característica de segurar a bola, de levar para o fundo, é muito forte fisicamente. Se ele quisesse, se ele tivesse na cabeça dele que era possível, ele teria que colocar ou o Marquinhos, que tem velocidade, ou o Rigoni, que tecnicamente é um jogador acima da média. Mas colocando o Patrick, acho que foi mais para uma ilusão dele na cabeça no momento, porque o Patrick, pelas características do Patrick, que eu particularmente acho um bom jogador, não teria como ele agregar ou como fazer algo de diferente do que os jogadores já vinham fazendo. Quero que o Pedro me fale duas. Eu perguntei para o Thiago a respeito de uma substituição. Eu quero o Pedro comentar o Palmeiras, que não é a área dele, porque ele é São Paulino. A entrada de Wesley no lugar de Scarpa e do Mike no lugar do Dudu, o treinador do Palmeiras pensou, eu vou fechar tudo, porque 4-0 está muito bacana, ou só quis defender mesmo? Eu acho que ele quis aproveitar os dois, né? Colocar o Wesley, porque ele é um jogador de velocidade, e, querendo ou não, colocou o Mike para fechar um pouco a linha defensiva do Palmeiras. O Mike também é um jogador veloz.
Então ele poderia muito bem fechar a linha defensiva, fechar o time e pegar o São Paulo no contra-ataque. Já que o São Paulo já estava desesperado, já precisava de um gol imediatamente, o mais rápido possível. E foi estratégico o Abel Ferreira, como fez o jogo inteiro, foi muito bem. A expulsão do Rafinha com 44 minutos, me fala, foi para passar a régua mesmo, né, Thiago? O Rafinha é experiente do jeito que é, já estava sem cabeça. O Wesley antes, ele dá uma rasteira no Rafinha sem bola e o Rafinha ele larga o lance, larga a jogada para atingir o Wesley. Não pega no rosto, como os jogadores brasileiros têm mania de fazer, qualquer contato pega no rosto. Mas de qualquer forma, acho que a expulsão foi correta. O Rafinha já tinha sido expulso contra o Palmeiras na primeira fase, lá no Morumbi. Isso. É inadmissível um jogador da experiência do Rafinha, do calibre do Rafinha, cometer esse tipo de erro, mas já estava sem cabeça, já estava entregue, o título já estava definido, então aconteceu por raiva e foi para encerrar mesmo a tarde trágica que teve o time de São Paulo. Atrapalhou que estava ruim, né, Pedro? Eu concordo com ele, o Rafinha é um jogador experiente, mas já estava 4-0, não tinha o que fazer. Naquela hora os jogadores de São Paulo já estavam tomados pela raiva. Tanto que também tem o lance do Luciano, que ele deixa a jogada e agride o Zé Rafael, que também, na minha visão, era para ser expulso. Sim. Então eu acho correto a expulsão do Rafinha e também acho que o Klaus errou e não deveria ter expulsado o Luciano e não ter dado somente o cartão amarelo. Muito bem, chegamos no tempo, hein, gente? 30 minutos certinho é o que nós tínhamos programado. Eu quero saber, então, vou começar pelo Pedro, que foi o último que falou, repete a fala. Méritos, parabéns para o São Paulo, para o Palmeiras. O segundo lugar do São Paulo está de bom tamanho, por esse São Paulo que está repaginando, é um São Paulo novo, com muitos jovens entrando e tal. Ficou bom no Palmeiras e ficou bom no São Paulo ou a derrota ficou muito grande, Pedro? Eu acho que o São Paulo, no começo do ano, se a gente olhasse para o elenco como terminou o ano passado, ninguém botava tanta fé no São Paulo, não esperava nem que o São Paulo fosse se classificar às finais do Campeonato Paulista. Porém, pela performance do primeiro jogo, como jogou, pelo resultado, querendo ou não elástico, mas também não foi um resultado curto, querendo ou não, vice-campeão mundial, se esperava muito mais do São Paulo para essa final. Porém, o Palmeiras é o melhor time da América do Sul, mereceu esse placar, mereceu ser campeão do Campeonato Paulista. Então eu acho que ficou de bom tamanho o Palmeiras, esperava mais São Paulo, mas também está de parabéns. Thiago, foi bom? O São Paulino tem que chorar, o palmeirense tem que rir, ou só o palmeirense ri e o São Paulino não fala nada? Eu acho que o São Paulo não tem tempo para lamentar a derrota do jeito que foi, porque já tem Sul-Americana começando, o Brasileirão já no final de semana, então eu acho que não tem tempo por ser o elenco uma mescla entre jovens e jogadores cascudos, não tem esse tempo para ficar se lamentando, ficar pensando o que podia ter feito de diferente, já tem que pensar lá na frente, que eu acho que, pelo que o São Paulo fez da primeira fase e contra o Corinthians na semifinal, tem expectativas boas para a temporada. Para o Palmeiras é mais do mesmo, era o favorito para ser campeão quando começou o campeonato, há 2 anos vem tendo só crescentes, é o melhor momento, na minha opinião, do Palmeiras desde que o Abel assumiu. A expectativa é o Palmeiras de novo brigar por todos os títulos, tem condições para isso, tem elenco para isso. E eu acho que aconteceu o que era esperado, o Palmeiras ser campeão, mas não esperava que fosse dessa maneira, ainda mais depois da partida de quarta-feira. Exatamente, concordo com vocês que dá boa participação do São Paulo, dá boa participação do Palmeiras, sem dúvida campeão. Não é mais um título para esse Palmeiras que vive um momento diferente, uma administração, desde a categoria de base que eu tenho um bom conhecimento, a uma administração segura, sólida, profissional, competente, eficiente, não só porque tem resultado, porque nem sempre se é campeão. O Palmeiras recentemente foi vice-campeão e também pode ser sinalizado como um bom trabalho. Eu acho que o São Paulo deve viver um momento diferente, vai disputar uma Sul-Americana que não é a praia do São Paulo, a praia do São Paulo é a Libertadores, que ele é muito forte na Libertadores sempre, mas eu acho que o São Paulo tem que se preparar bem, porque tem muita coisa boa acontecendo no São Paulo. As categorias do São Paulo de base realmente são referência para todos nós. Amigão, eu quero agradecer a todos vocês. Me põe na geral aqui, ô Vinícius. Quero agradecer a todos vocês e a presença aqui do Pedro, a presença do Thiago para engrandecer a todos nós e mandar um abração lá ao pessoal do jornalismo, primeira etapa, o professor Gil, os nossos grupos. O melhor grupo é o meu, tá? Então, vou ser mais simples. O segundo melhor grupo, o meu, em primeiro estão todos os outros empatados. Eu quero agradecer ao Thiago. Muito obrigado, viu, Thiago? Tudo de bom. Eu agradeço pela oportunidade, pela presença.
Espero estar aqui novamente em breve. Muito feliz pela oportunidade, por estar comentando, por estar dando início a essa nova etapa, tanto na minha vida quanto na vida do Pedro. E aí, então, só queria agradecer pela oportunidade. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Sempre bem, sempre alegrão, sempre firme. O time dele tomou uma sapecada e ele tá alegre. Parece que tá comemorando. Obrigado, viu, Pedro? Muito obrigado pelo convite. O São Paulo me decepcionou esse final de semana, não posso negar. Mas vir aqui comentar sobre o jogo me deixa muito feliz. Agradecer você, agradecer ao Thiago também pelos comentários. Vai ser um grande jornalista, tem tudo para ser um grande jornalista, seguir nesse caminho. E é isso, espero estar aqui novamente por muitas e muitas vezes. Muito obrigado a vocês, ao Pedro, ao Thiago, ao Vinícius Falquete, que trabalhou legal lá, chegou aqui, tem que arrumar o som, tem que arrumar o microfone, muito legal. E a você, fica o convite, nós estaremos produzindo o nosso próximo podcast, 24º, provavelmente ou do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro Feminino, que tá rolando, que é legal, ou esses campeonatos brasileiros, Série A, Série B, Série C, nós vamos fazer o nosso trabalho. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Juninho Fonseca de Orlando está indo embora. Depois a gente volta. Um grande abraço.